de entrega para a organização, valeu a pena. Para disputa de cinturão, não valeu a pena, porque era uma luta de alto risco, e aí acabou sendo derrotado, vai ficar bem na fila de trás agora. Você falou do Dana White, que o Durinho sempre vai ficar bem com ele. O Dana White falou justamente sobre a participação do Durinho no UFC 288. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Dana White disse o seguinte: sempre fico impressionado com o Durinho. A luta dele com o Chimaev foi inacreditável. O que o Durinho fez em Miami algumas semanas atrás foi inacreditável pelo fato dele querer voltar tão rápido. Não tenho nada além de respeito por esse Durinho. Pensar que Durinho lutaria com um ombro lesionado não é chocante, porque Durinho é um selvagem absoluto. Com esse tipo de declaração, você tem certeza do que você falou, Léo, que o Dana White sempre vai ter uma estima pelo Durinho, porque o Durinho, ele é, Léo, lutador. O Durinho é lutador. Aí você fala, pô, mas é óbvio que ele é lutador. Não, não é óbvio não, porque o Durinho, ele gosta do que ele faz. É aquele lutador que luta. E, Léo, eu pergunto para você e para a galera aqui que nos vê, cara, hoje em dia é raro você ser lutador que luta. Hoje em dia é raro você ser lutador que luta. Então, por isso que o Dana White enaltece o Durinho, mesmo com essa derrota. E o que ele falou, que ele não ficou surpreso pelo fato do Durinho, mesmo com essa lesão chata, já no início da luta, ter ficado no combate, é simplesmente uma palavrinha. Profissionalismo. Seriedade. O Durinho sempre mostrou isso, Léo, mesmo quando ele nem era tão conhecido assim. Então ele chegou nos holofotes, ele não é uma grande estrela, mas ele é um cara conhecido sim, e manteve a postura dele. Então você vê que é um cara que conseguiu a moral com o Dana White, com o UFC, na base do octógono. Falando sim, mas principalmente lutando. E é isso que ele ensina aqui para essa galera que é lutadora e que não quer lutar. Não existe isso. Não existe isso. Ah, o Durinho perdeu. Perdeu. Porque lutou. Porque seria muito fácil ele ser um lutador de top e não lutar mais. Porque tem muita gente que faz isso. Infelizmente para ele, perde quem luta. E ele gosta de lutar. Mas assim, cara, ele perdeu para um grande competidor e saiu por cima sim. Dana White segue dando muita moral para ele. Então eu acho que o Durinho, mesmo com essa derrota pesada, porque foi pesada, foi uma derrota que não era para ter acontecido nesse momento de carreira para ele, eu acho que mesmo assim ele não vai desanimar. Eu acho que de alguma forma ele vai tentar aqui se recompor, vai entrar em alguma luta, sabe, que um cara de bom nome caiu e não vai poder lutar, eu acho que ele vai querer assumir, ele vai dar um jeito, cara. Porque é isso que ele passa aqui, Léo. É um cara tão centrado no objetivo dele, que eu acho que mesmo com esse acidente aqui no percurso, ele vai conseguir sair por cima disso, ele vai aproveitar aqui a lição e vai se recuperar e voltar a vencer. A gente não sabe qual foi o grau da lesão no ombro, né, que ele teve ali na luta contra o Belal Mohamed, mas que se ele tiver ok, tá no... a gente não imagine, a gente não consegue imaginar ele não fazendo uma outra luta esse ano. Pelo menos mais uma ele vai fazer ainda em 2023. E é um cara que tá sempre buscando a excelência, buscando, né, buscando mais motivação, buscando algum objetivo específico para a carreira dele. É o quê? É ser campeão do UFC. Agora, ficou muito difícil ele embarcar nessa, porque a categoria é muito complicada. É uma categoria que já que trocou de dono, então vai ter muita gente que vai querer beliscar essa chance pelo title shot, e aí ele, perdendo essa luta que era bem importante aqui, tanto para ele quanto pelo Belal Mohamed, para ver quem seria o próximo desafiante à disputa de cinturão. Então ele acabou perdendo dessa vez, volta para a fila de trás. Para poder disputar o cinturão, vai ter que pegar a gente que está ali dentro do top 5 de novo, para poder continuar com essa fome ali, para poder beliscar o cinturão, ou beliscar pelo menos a oportunidade de disputar o cinturão mais uma vez. Pelas lutas que ele faz, pela forma como ele se entrega, isso ganha muitos pontos com o UFC. Isso é notório, o UFC gosta disso, Dana White sempre gostou disso aí. E o Durinho, né, ele abraçou, né, porque, não só pelo fato de ser o estilo dele, de querer fazer tantas lutas assim em pouco tempo, mas pela forma como ele trata a sua carreira, né? Ele leva com muita seriedade, muito profissionalismo. Essa questão, por exemplo, de cortar peso em tão pouco tempo, 3 lutas e cortar peso pro peso meio médio, tudo bem. Ele não sofre tanto como era quando ele lutava de peso leve, mas mesmo assim, há o corte de peso aqui. E você vê, ele teve pouco tempo para poder, né, entrar ali nessa questão de enfrentar o Belal Mohamed, foram 2 semanas mais ou menos, e, cara, ele seguiu a cartilha toda ali, acabou perdendo, mas é isso, cara, é o Durinho, ele sempre foi desse jeito, a forma como ele se porta entrega muito o que o UFC quer de um lutador para poder lutar na organização, e o Durinho dificilmente, Tanuri, como eu falei já aqui no nosso programa, dificilmente vai perder o seu emprego no UFC se ele entrar numa fase ruim aqui, por exemplo. Se entrar numa fase ruim, dificilmente vai se postular alguma coisa de o Durinho vai ser cortado, tá ameaçado. Não vai acontecer isso com ele, porque é um cara que se entregou demais pela organização, é um cara que entretém, é um cara que tem finalizações, tem nocautes,
faz lutas importantes, é um cara popular, então dificilmente o UFC vai querer se desfazer dele em algum momento, mesmo que ele entre numa fase ruim da carreira dele mais pra frente.